A noite desta segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025, marca uma decisão muito importante que vai acontecer por meio de uma votação dentro do Conselho Deliberativo do Internacional. Questões muito importantes para os próximos anos serão decididas em relação a eleições, SAF, impeachment e outros debates que irão acontecer dentro do Conselho Colorado. Eu trago todos os detalhes neste conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também, para brincar, para se divertir. Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tu encontra o meu link para te registrar por lá. Bom, gente, hoje à noite vai acontecer uma reunião e uma votação muito importante para o futuro do Internacional dentro do Conselho Deliberativo do clube. Diversas pautas importantes estão sendo levadas por meio de um documento à mesa do Conselho Deliberativo do presidente Gustavo Juren e que vão decidir próximos passos para o futuro do clube, tá? Uma proposta de mudança estatutária, com detalhes bem importantes, que foram elaborados pela Comissão de Assuntos Estatutários do Conselho Deliberativo do Internacional. Caso essas mudanças estatutárias sejam aprovadas pelo Conselho, tá? Por meio de uma Assembleia Geral também que vai passar por votação dos sócios, então não é só o debate do Conselho que é importante, mas caso seja aprovado vai ter uma votação por meio do associado do Internacional. Isso vai ter um impacto nos próximos anos do clube, tá? Eu vou trazer um pouco desses detalhes do que será votado e debatido hoje, tá? Primeiro que é importante colocar aqui, tem um texto base com essas mudanças estatutárias que vai ser colocado nessa reunião para debate. E caso esse texto base ele não seja aprovado, nem votação dos conselheiros e nem dos sócios irá acontecer. Não vai passar pelo Conselho Deliberativo do Inter. Agora, se dentro desse texto base, que será apresentado à mesa e também aos conselheiros do Internacional na noite dessa segunda, caso esse texto base seja aprovado, primeiro tem a votação dos conselheiros e caso a votação seja de maioria sim para essa mudança estatutária, irá para uma Assembleia Geral por meio da votação dos sócios do Internacional. Bom, a primeira mudança que eu quero colocar aqui, que eu acho até meio absurdo isso ser debatido nesse momento, que o Inter vive uma situação conturbada dentro das quatro linhas, mas o que existe? Normas para uso de terceiro uniforme. Caso seja aprovado, o novo estatuto vai regulamentar a possibilidade do Inter utilizar um terceiro uniforme, com liberdade criativa, sendo vedada a utilização de combinações cromáticas que remetam diretamente à identidade de clubes rivais. Ou seja, vai poder ter o terceiro uniforme normalmente, mas a ideia é que terceiro, num quarto uniforme que a ideia é que não tenha, as cores predominantes sejam as cores do Internacional, o vermelho e branco. A gente viu nos últimos anos muitos terceiros uniformes com cor verde, cinza, enfim. A ideia dos conselheiros, e lembrando, tá? Esse texto base ele foi redigido com base também em ideias de associados levadas ao Conselho Deliberativo. Então, a ideia seria um terceiro uniforme com predominância das cores do clube. Eu acho um debate válido? Acho, mas não para esse momento. Enfim, isso também será levado hoje ao Conselho. Outra questão, aí sim que eu julgo importante, a redução do número de conselheiros do Inter. Hoje o Inter tem cerca de 300 conselheiros dentro do Conselho Deliberativo do clube. A ideia é reduzir, pelo menos nesse primeiro momento, em 40 para 260 conselheiros. Se for aprovado, reduz de 300 para 260 conselheiros. Essas três mudanças que eu vou citar, elas têm relação com um assunto, que é regras de eleição do Internacional. O novo estatuto propõe ainda destaque para essas mudanças em relação às eleições, como, por exemplo, a possibilidade de 3
candidatos disputarem o voto do associado no segundo turno, o famoso pátio, havendo inclusive uma previsão de um terceiro turno caso nenhum desses candidatos angarie o voto da maioria dos sócios. Então, ao invés de hoje, como hoje a gente tem dois candidatos à presidência irem para o pátio, para o famoso e conhecido como segundo turno, ou pátio, iriam 3 nomes. E aí isso abriria uma margem e uma possibilidade até de um terceiro turno dentro das eleições do clube. E isso é muito importante, ano que vem é ano de eleição. Então, se for aprovado, já valerá para a próxima eleição no final do ano que vem. Outra questão envolvendo mudanças nas eleições. Peso do voto, tá? E isso tem gerado bastante polêmica. A ideia é que o peso do voto dos sócios, primeiro existe esse peso e ele dependa do tempo de associação que esse sócio tem dentro do Internacional. Hoje todos os sócios têm peso 1 na eleição. O voto dele vale 1. Mas a ideia é que sócios entre 10 e 20 anos tenham peso 2, sócios com mais de 20 anos tenham peso 3. E todos os sócios de 10 anos para menos, né, de 9 anos para baixo, tenham peso 1. Então, peso 1 até 9 anos, entre 10 e 20 anos, peso 2 e 20 anos para frente, peso 3 na eleição. Tá gerando bastante polêmica essa ideia. A outra é que o sócio que hoje precisa ser, ele é apto a votar tendo 1 ano de associação, ele tenha que ter para poder participar de uma eleição 3 anos. Hoje o sócio que, por exemplo, se associar hoje, ele vai poder votar na eleição do ano que vem. A ideia dessa reforma estatutária nesse quesito é que o sócio tenha 3 anos de associação para poder participar das eleições do clube com o seu voto. Outra questão importante: impeachment. A gente sabe que hoje o impeachment de um presidente no Internacional tem que ter comprovadamente questões ilícitas que tenham acontecido durante a gestão para aí ter uma votação do conselho e ele ser o termo que a gente usa, né, empichado, para que ele seja, para que ele saia do clube por meio dessa votação, tá? A ideia é que tenham mais detalhes, não só em relação a questões ilícitas, mas principalmente isso, para poder um presidente do clube ter esse processo de impeachment realizado. A outra questão, SAF, Sociedade Anônima do Futebol, tá? O Inter só poderá ser transformado em SAF mediante aprovação de 2/3 do conselho e posteriormente 2/3 dos associados. Se tiver 1/3 dos conselheiros, não passa a SAF. Se tiver 1/3 dos associados, não passa a SAF, tá? E esse documento também proíbe que integrantes do Conselho de Gestão, dirigentes estatutários e executivos ocupem cargos de gestão ou detenham o controle da SAF por pelo menos 5 anos após deixarem o clube. Por exemplo, se o Inter virar SAF ano que vem ou daqui 4 anos, ninguém que está neste atual Conselho de Gestão, cargo executivo ou diretivo, e o presidente Barcelos, que faz parte das duas questões, poderiam ter algum cargo dentro dessa SAF. Somente 5 anos após deixarem o clube. Então, se o presidente fosse ser o controlador da SAF do Inter, só poderia 5 anos depois dele deixar o cargo de presidente do Inter. Ou seja, ano que vem é 26, é quando termina, somente 5 anos depois de 2026. São questões importantes que serão debatidas hoje a partir das 18h30 dentro do Conselho Deliberativo do Internacional. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.